direto da Itália, Padre Fábio Costa. Aê! Boa noite, meu irmão. E aí, boa noite. Tudo bem por aí? Graças a Deus, tudo na santa paz. E na alegria? Muito alegre adentrando na madrugada. Que coisa boa. Já começa por aí. Aqui são 7h35, aí são... 00:35. Eita, mano. Ainda bem que é domingo, ó. Dormi um Ô, pouquinho a mais. A gente desconta. É verdade. Muito bem, meu povo. Nós, hoje, né, Padre Fábio e eu, nós marcamos de fazer essa live alegremente. Sorrindo demais. Exatamente. Falando sobre esta alegria, a gente vai conversar, né, tem muita coisa. Eu sei que o tempo é curto, é só 1 hora, para muita coisa, porque falar de alegria a gente passa o dia todo e ri, e fala, e compreende. Mas, né? Mas assim, então você que está nos acompanhando agora, né, seja bem-vindo. Nós acolhemos a todos alegremente. Assim, é um tema alegre, mas é um tema, eu estava pensando, é um tema também desafiador, né? Porque é desafiador por quê? Por tudo aquilo que a gente está vivendo, e claro, por aquilo que a gente está vivendo enquanto pandemia, mas não só com relação à pandemia, existem tantos outros problemas, né? Tantos outros problemas. Mas assim, antes da gente começar a falar, vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos conduza nessa live, pedir ao Espírito Santo, afinal de contas, a palavra de Deus também nos diz que a alegria é fruto do Espírito, né? Então vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e que ele nos conduza neste momento que nós vamos, nessa conversa, nessa partilha, que o Espírito Santo venha tocar os nossos corações e de muita gente que está precisando ouvir a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e fazemos sempre de Senhor nosso. Amém. Muito bem, Padre Fábio. Primeiramente, né, esse dia de hoje, né, me marcou e está me marcando profundamente por 2 motivos, né? Diga lá. O primeiro é por conta dessa live, né, que eu estou fazendo com você, né? É o primeiro motivo. O segundo motivo é porque nesse tempo de pandemia, hoje eu mesmo cortei meu cabelo. Não cortou, vai pedir pro irmão raspar o meu. O interessante é que quando eu estava cortando o cabelo, né, eu tomando banho para vir para cá, eu disse assim, meu Deus do céu, eu vou parecer de cabeça raspada. Aí me lembrei que você tava com cabelo grande, eu disse assim, não, vamos chamar essa live de Rodrigo Cortella e Fábio Carnal. É isso mesmo. Mas, padre, falando de alegria, uma das coisas que eu dizia quando eu estava divulgando essa nossa live, que é com esse tema, é que uma das coisas que eu dizia era o seguinte, que muita gente ainda precisa compreender o que é alegria.
O que é, de fato, alegria? Uma alegria verdadeira, uma alegria que não passa, uma alegria que não significa euforia, uma alegria que não significa um mero prazer, ou seja, uma alegria que permanece, né? Uma alegria que permanece. E outra coisa era que a gente também precisa compreender como, por exemplo, o tema da nossa live é a alegria em meio à pandemia. A gente sabe o que o mundo está enfrentando, o que o mundo está vivendo, o que nós estamos enfrentando, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas infectadas, muitas pessoas chorando, muitas pessoas de luto. Por isso que eu dizia também que falar de alegria não é tão fácil assim dentro desse contexto, né? É um desafio, é um desafio. Então, como ter essa alegria? Como viver essa alegria? Como eu posso encontrar, né, essa alegria? Por isso eu estava dizendo também que se trata de um grande desafio, né? Sim. E grande, né? E grande. Eu estava vendo que o dicionário nos traz uma explicação sobre a alegria, dizendo que a alegria é o estado de vida de satisfação, né? De vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. E aí, para falar dessa realidade em meio desta pandemia que nós estamos vivendo, talvez o primeiro questionamento seja esse. Eu estou vivendo realmente uma satisfação interior, seja comigo mesmo, seja com os meus familiares, na preocupação de quem está ou não respeitando as regras, que seja o governo ou a igreja que estão nos pedindo, e ao mesmo tempo sabendo que tantas pessoas próximas a mim, meus familiares, meus amigos, meus parentes estão morrendo. Será que realmente eu estou vivendo, eu estou nesse estado de viva satisfação, né? O dicionário nos traz essa explicação. E aí eu ficava me perguntando, meu Deus, eu vou falar juntamente com o Padre Rodrigo sobre alegria dentro desse contexto? Ok, vamos dar algumas risadas, mas vai ser só isso, o sentido da alegria? Não. Então nós vamos ver que a alegria realmente é algo muito interior e que depende, claro, da graça de Deus em nós, mas de um esforço muito particular. Que não seja apenas o fato de eu sorrir, mas seja, assim, com intensidade a satisfação que eu trago dentro de mim, de me colocar dentro dessa situação que está acontecendo e permitir compreender aos olhos da fé o que é que Deus ele vai querer me mostrar após tudo isso passar, né? Então, eu acredito que a alegria vai estar muito unida à esperança, que é o que a gente precisa viver neste momento, para poder passar por essa realidade e tocar o chão, né, daquilo que vai ser a prosperidade pós esta pandemia, né? Embora com tantas mortes, com tantas perdas, com tantas pessoas desempregadas, com tantas situações difíceis, mas nós precisamos guardar em nós esse sentido de um estado vivo de satisfação por saber que nós estamos vivendo isso para poder crescermos na dimensão da fé e da esperança, com alegria. Uma alegria. Assim, outra coisa é que eu acredito que muita gente, por isso que eu falava que muita gente precisa compreender de fato o que é alegria, porque ainda tem muita gente pensando que alegria é sinônimo de ausência de problemas, ausência de dor, de sofrimento, de tempo difícil. Então, por exemplo, para muita gente é praticamente impossível ter essa alegria em meio a uma pandemia, como nós estamos vivendo, né? Ou seja, então como compreender de fato esta alegria, como viver esta alegria? E aí, por exemplo, aqui a gente vai um dos nossos objetivos aqui é esse, procurar de alguma forma mostrar para todos, né? E eu pedi para o pessoal divulgar, e pedi até para divulgar para aquelas pessoas que estão sofrendo com ansiedade, pessoas que estão hoje escravas do medo, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão desanimadas, e não conseguem reagir. Eu pedi para divulgar muito essa live para essas pessoas,
Porque o que nós estamos tratando aqui, falando, embora sorrindo, na alegria, mas é algo ao mesmo tempo muito sério. Parece uma contradição que eu vou dizer, mas é uma grande verdade. A alegria é algo muito sério. A alegria é algo sério. Isso é verdade. A alegria é algo sério. Mas, como eu falei, muita gente ainda pensa de uma forma equivocada que a alegria significa ausência de dor, a alegria significa ausência de sofrimento, ausência de pandemia, então eu não posso ser alegre, não posso ter essa alegria numa pandemia que nós estamos vendo, enquanto a gente sabe que é o contrário. Inclusive, o que a gente quer mostrar é que nós podemos sim carregar essa alegria dentro de nós, apesar dos momentos difíceis, apesar da pandemia, apesar de todo e qualquer problema, né? Todo e qualquer problema. E assim, aqui a gente vai citar, pelo menos eu tenho aqui vários, se a gente for citar aqui a Sagrada Escritura, a gente vai ter que ficar repetindo aqui, a live vai cair, a gente vai voltar o dia todo, vai ser 24 horas falando de alegria. Por quê? Porque a Bíblia toda fala sobre alegria, do início ao fim. Isso, Eu também tenho algumas passagens bíblicas para falar, acredito que nós vamos estar muito em consonância com tudo isso, com a palavra de Deus. Mas, enquanto você falava, aqui tem uma outra frase muito importante que vai ao encontro da sua fala, né? Quem diz é Sócrates. A alegria da alma constitui os belos dias da vida, seja qual for a época. Né? Vale a pena repetir. Repita. A alegria da alma constitui os belos dias da vida, seja qual for a época. Né? Então, Sócrates falou isso há muito tempo. Mas a época que nós estamos vivendo agora com esta pandemia, ela nos faz realmente perceber como é que deve ser a minha alma. A minha alma ela não deve acompanhar os transtornos da pandemia. Embora a gente esteja vendo os números, né? Mais de 1.000 mortes no Brasil. Então, isso realmente não nos traz alegria, né? É falsidade dizer isso aqui, que ouvir esses números nos traz alegria. Porém, essa época que nós estamos vivendo, precisamos sim sentir no coração a dor por aqueles que partem por meio desta doença, mas ao mesmo tempo entender que esta época, embora a dor, ela vai causar em nós uma alegria e uma satisfação imensa quando nós começarmos a nos dar conta do que é que nós podemos resgatar de positivo em meio a toda essa situação negativa. Eu acho que isso é sabedoria. E nós, como pessoas conhecedoras, seja da palavra de Deus, seja do nosso desejo de estar com Ele, precisamos entender isso. O que é que este momento, essa época difícil, ela vai nos ensinar de positivo. Né? E aí a nossa alma, com certeza, ela vai constituir os belos dias da vida, independente da época que nós estamos. Uhum. E assim, uma coisa que a gente também precisa compreender é que, por exemplo, falar de alegria em meio à pandemia, nós estamos em meio à pandemia. Isso significa o quê? Que a alegria não significa que nós vamos vivê-la ou tê-la na nossa vida só quando a pandemia passar, não. Justo. Eu posso ter essa alegria hoje. Eu posso ter essa alegria hoje. Por isso que eu insisti tanto para as pessoas divulgarem, para aquelas pessoas que estão com ansiedade, que estão tristes, que estão com depressão, porque a gente tem essa alegria verdadeira. Não é quando o problema acaba, não é quando o problema é resolvido, é em meio ao problema, é em meio à pandemia, né? E aqui eu queria começar citando uma passagem bíblica, né, que até para iluminar um pouco, a palavra de Deus que é luz, então ela vai iluminar um pouco essa nossa partilha. Uma primeira citação que eu faço aqui é da carta de São Paulo aos Filipenses. Quem quiser aí estar acompanhando, quiser anotar, e até colocar nos comentários aí, pode colocar.
Filipenses, capítulo 4, versículos do 4 ao 7. Filipenses 4, do 4 ao 7. Que diz assim, olha o que São Paulo vai dizer. Alegrai-vos no Senhor o tempo todo. Eu repito, alegrai-vos. Seja a vossa bondade reconhecida por todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas em toda ocasião, pela oração e pela súplica, acompanhadas de ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos, e a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Ou seja, São Paulo ele diz uma coisa aqui muito curiosa. Ele começa dizendo nesse versículo 4, alegrai-vos no Senhor o tempo todo. E ele é muito incisivo, né? Eu repito, alegrai-vos, alegrai-vos. Então, é muito interessante porque quando São Paulo está dizendo alegrai-vos sempre, o tempo todo no Senhor, São Paulo não está querendo dizer que a gente tem que ficar aqui mostrando os dentes todo o tempo, 24 horas por dia. Não é isso. E como eu dizia, e como eu dizia anteriormente também, não significa ausência de dor, ausência de problema, ausência de sofrimento. Não, até porque, para quem não sabe, este homem que escreveu esta carta, São Paulo, quando ele escreveu e quando ele disse isso, alegrai-vos, sabe onde é que ele estava? Ele estava na prisão. Ele estava preso. Ele estava preso. Ele já tinha apanhado, já tinha levado uma surra, estava todo cortado. E ele diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Eu repito, alegrai-vos. Agora, ele também aqui nessa passagem nos chama a atenção, porque ele está falando qual é a alegria. De que alegria Paulo fala? Ele diz, alegrai-vos no Senhor. No Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Então ele aqui já está indicando, está mostrando de onde vem a alegria. O que o senhor tem a dizer aí, padre? Eu complemento o que você está dizendo, falando da experiência pessoal de Paulo, né? Você não pode transmitir algo aos outros se você não tiver feito a sua experiência, né? Porque senão isso é uma atitude, vamos chamar de farisaica. Eu digo para você o que fazer, porém eu mesmo estou muito distante daquilo que é a realidade, né? E Paulo, uma vez que esteve preso, uma vez que apanhou, uma vez que sofreu, porque foi um sofrimento, ele não vai dizer, oh meu Deus, eu estou aqui preso, eu estou aqui apanhando e tal, não sei o quê. Não, ele foi dizer alegrai-vos. Por quê? Porque para Paulo, a sua consciência da experiência feita com Jesus ressuscitado, é bom afirmar isso, a sua experiência feita com Jesus ressuscitado deu a ele uma condição de vida maior do que simplesmente a realidade existir. Existir aqui para ele era apenas algo que ele tinha a cumprir para poder fazer essa alegria que ele estava sentindo por experiência pessoal fazer valer a pena. Porque para ele a glória maior estaria na eternidade, junto de nosso Senhor, né? Então, por isso que ele diz repetidamente, alegrai-vos, eu insisto, alegrai-vos. Por quê? Porque foi a experiência dele, a experiência dele. Então, nós precisamos também participar um pouco dessa realidade. Qual é a minha experiência pessoal com nosso Senhor, ao ponto de eu, mesmo nas dificuldades e mesmo em relação a toda essa desgraça, poder dizer alegria, alegrai-vos a você também que está triste, né? Você já falou aí 2 ou 3 vezes sobre as pessoas que estão passando por problemas psíquicos, seja ela do pânico, seja ela da depressão, seja ela da ansiedade, né? Então, tudo isso também tem uma raiz nessa
não experiência pessoal com Deus. Né? Por quê? Porque quando você tem uma experiência profunda com nosso Senhor pessoal, mesmo aquilo que em você parece algo disturbado enquanto doença, você vai fazer dessa situação uma oferta agradável ao nosso Senhor. Senhor, está aqui a minha dor, está aqui a minha dificuldade, então toma conta, o Senhor sabe o que fazer. Então, Paulo fez isso, né? Paulo fez isso. Então, é um convite a nós, por meio dessa passagem bíblica que você apresenta, de podermos, com a nossa experiência pessoal, nós darmos continuidade à nossa existência como pessoa e como filhos e filhas do bom Deus. Exatamente. E ele também, nessa passagem, ele já mostra como é que nós devemos agir. Porque, como eu dizia, alegria não significa ausência de dor, ausência de sofrimento, não. Mas para ter essa alegria, o que é que ele indica aqui? Ele diz assim, no versículo 6, não vos inquieteis com nada, mas em toda ocasião, pela oração e pela súplica, acompanhadas de ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. E o versículo 7 diz assim, e a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Então, quando ele começa o versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, ele já está dizendo de onde vem essa alegria, é do Senhor. E aqui nós lembramos várias outras passagens, por exemplo, na ressurreição de Jesus, quando os apóstolos estavam trancados em casa por medo dos judeus, diz o texto bíblico, né? Então ele estava com medo, porque Jesus tinha morrido, os discípulos estavam todos dispersos, os apóstolos estavam ali trancados de casa, porque estavam com medo, amedrontados, e de repente o Cristo ressuscitado entra na casa e faz a saudação, a paz esteja convosco. E interessante que São João, quando narra isso, primeiro ele fala do medo dos apóstolos, mas depois São João vai falar da alegria que eles experimentaram naquele momento por terem visto o Senhor ressuscitado no meio deles, que aparece e diz, a paz esteja convosco. Veja como foi que o medo deu lugar à alegria. O medo deu lugar à alegria. E como? Pela experiência, pelo encontro pessoal com o ressuscitado que estava ali no meio deles. Isso. Nesses tempos que nós estamos vivendo a liturgia da palavra, com a alegria pascal, né? Me recordo do evangelho de ontem. O evangelho de ontem diz, naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. E dá o exemplo da mulher parturiente. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristezas, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. E naquele dia não me perguntareis mais nada, né? A garantia que nosso Senhor nos dá de, após a dor, a certeza da alegria nos preencher, a ponto de não lembrar mais da dor que passou, ela realmente causa em nós essa grandiosidade, né, da ressurreição e nos dá cada vez mais o desejo de dizer, Senhor, eu creio em Ti. Que o Senhor seja realmente a minha força. Que o Senhor seja em mim realmente essa partícula de consideração
em que eu olhe e possa dizer: o Senhor que passou por todo o sofrimento, o Senhor que ensinou aos seus apóstolos a viver o mesmo, o Senhor que fez de São Paulo este homem tão forte na sua caminhada de fé, faça também em mim este homem e esta mulher de capacidade de olhar além do momento difícil, para que eu possa dizer: eu o enfrentarei e sairei vitorioso e vitoriosa de todas essas situações. Né? Então, essa passagem bíblica também me chamou muito a atenção, né, que foi do Evangelho de ontem. E quando ouvi, eu dizia: opa, isso daqui vai me servir amanhã quando eu for falar com o Padre Rodrigo sobre alegria. Né? Eu acredito nisso, Padre, sabe? Eu acredito que, por mais que nos venham os sofrimentos, quando a gente contempla e toca a ação de Deus das nossas vidas, nós também agimos como essa mulher que deu à luz. Nós esquecemos daquela dor porque a alegria de poder contemplar a graça como vitória de Deus em nossas vidas, isso nos preenche profundamente. Como foi com Paulo, e como é com você, como é comigo, e como é com tantas e tantas e tantas outras pessoas que creem na bondade e na verdade do bom Deus. Exatamente. Eu queria, padre, se o senhor fizesse o favor só de repetir o último versículo desse texto do Evangelho de ontem. Ok. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Olha só, primeiro Jesus ele fala da tristeza que os discípulos terão, por quê? Porque Jesus vai morrer. Mas Jesus depois ele diz: eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará. Olha só. Por isso que eu dizia, os evangelhos, os textos bíblicos mostram isso. E Jesus está dizendo isso, que ao voltar e ao encontrar os seus discípulos, a alegria retorna ao coração. E essa alegria preenche o vazio. E por isso que Jesus fala também, a vossa tristeza se transformará em alegria. Como é que esse milagre acontece? Pelo encontro com o ressuscitado. Pelo encontro com o ressuscitado. Agora, tem uma coisa interessante, inclusive o próprio Jesus está falando que ninguém pode tirar essa alegria. Eu acho que isso é muito forte também. É verdade. O vosso coração se alegrará e ninguém poderá roubar essa alegria, ninguém. Agora, qual é o segredo? Qual é o segredo para que ninguém roube a nossa alegria? Porque, inclusive, a gente pode permitir que isso aconteça. Às vezes, eu fico olhando tanta gente que fica triste, não é faltando com respeito com a pessoa, não é menosprezando a pessoa, mas às vezes, por exemplo, uma criatura, porque terminou com o namorado, quer tirar a vida. Isso é verdade. Não tem sentido. Não tem sentido, porque quem dá a vida é Deus, e somente Ele pode tirar, né? Ele dá e Ele tira no momento em que Ele deseja, né? A única condição que nós temos nesse sentido é de deixar perder a vida que Deus nos deu. E essa é uma maneira. Meu namorado ou minha namorada acabou comigo e agora, meu Deus, eu vou morrer! Aí pá! Aí pá! Mas assim, voltando, é interessante, eu repito, é muito forte essas palavras de Jesus, ninguém, nada poderá tirar essa alegria. Agora, o que a gente precisa entender, que esse encontro com Jesus não é um encontro que acontece em um só dia. Na verdade, e aqui, pessoal, vem a chave para que você compreenda como viver, como ter essa alegria diariamente. Ora,
o que é que eu entendo desse evangelho? Se Jesus está dizendo para os seus discípulos que estarão tristes por causa da sua morte, que eles vão se alegrar porque Jesus vai voltar, e eles vão encontrar Jesus novamente, e a tristeza deles vai se transformar em alegria, eu compreendo que, se nós quisermos viver essa alegria verdadeira, essa alegria que ninguém pode nos roubar, nós, para termos e vivermos essa alegria diariamente, nós precisamos viver uma profunda comunhão diária com Ele. E se nós vivemos em comunhão com Jesus diariamente, essa palavra, esse evangelho vai se cumprir. Nada, nem ninguém vai roubar a minha alegria. Não, porque a minha fonte é Jesus. E a minha fonte, Jesus, ela está expressa na palavra. O senhor me lembra agora, pelo menos aqui na Itália, logo quando começou a acontecer a pandemia, eu ouvia muitas pessoas dizerem, mas as igrejas agora estão fechadas, como é que vai ser a minha Eucaristia diária? E tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí as pessoas esquecem que a palavra de Deus também é Eucaristia. E se eu me dou a comungar desta Eucaristia, que é a palavra de Deus, a minha realidade espiritual, ela vai se fortificando a cada dia, porque ninguém vai me tirar a alegria de ser de Deus. Porque é na palavra que tem os ensinamentos justos que eu preciso beber diariamente para poder aplicar a minha existência. Então, se hoje eu tomo o Evangelho para ler, mesmo que eu não entenda o que ele está dizendo, mesmo que eu não tenha sido nem sequer tocado por alguma palavra, algum versículo que está ali, mas que a minha capacidade de dizer, Senhor, não entendo, eu não, mas me ajuda a hoje viver bem conforme a tua vontade, eu já estou permitindo que a sua ação ressuscitada, ela faça em mim essa transformação que essa passagem bíblica do Evangelho de ontem, ela nos revela. Não é isso? E eu aqui chamo a atenção para uma outra coisa, porque assim, talvez muitos dos que estão aqui nos acompanhando possam estar sofrendo, possam estar vivendo um momento difícil na sua vida, de muita dor, de sofrimento, enfim. E talvez alguém possa pensar o seguinte, mas é porque vocês não sabem o que eu estou vivendo. Vocês não sabem o que eu estou passando. Vocês não sabem o que foi que aconteceu comigo. Vocês não sabem qual é o meu problema. Vocês não estão sentindo a minha dor, o meu sofrimento. Agora, pensando nisso, eu queria ler uma outra passagem de São Paulo também. De São Paulo. Olha, o que esse homem sofreu não está no gibi. Esse homem sofreu demais. Esse homem... E a passagem que eu vou ler aqui é da segunda... Vocês que estão acompanhando aí, coloquem aí nos comentários também. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Os versículos 21 a 28. Esse homem, ele vai descrever um pouco nada, o sofrimento que ele teve que enfrentar, né? Ele faz uma lista de coisas, ele faz uma lista daquilo que ele pode enfrentar, e é isso que eu quero ler aqui para as pessoas, e principalmente para essas pessoas que chegam a dizer isso, porque você não sabe da minha dor. Não, eu não sei da sua dor, mas eu queria ler esse texto para a gente refletir também, para ver em Paulo esta alegria, porque como eu dizia, na carta aos Filipenses, ele dizendo, alegrai-vos no Senhor, ele estava preso. Mas olha só, ele não foi só preso, ele passou por várias outras situações. Esse homem que disse, alegrai-vos sempre no Senhor, escuta aí o que ele passou na sua vida para poder, mesmo assim, apesar de tudo, dizer, alegrai-vos no Senhor. 2 Coríntios 11, 21 a 28, diz assim... digo para nossa vergonha como se tivéssemos sido fracos. O que se ousa dizer, eu falo como louco. Também eu ouso. Eles são hebreus? Eu também. Israelitas? Eu também.
da descendência de Abraão, eu também, ministro de Cristo, vou proferir uma loucura, muito mais eu. Aí, olha só, ele começa a lista de tudo aquilo que ele enfrentou. Ele diz assim, ó, nas fadigas, muito mais, nas prisões, e não foi só uma, muito mais, sob os açoites, infinitamente mais, nos perigos de morte, muitas vezes, dos judeus, recebi 5 vezes os 39 açoites. Jesus foi chicoteado 40 vezes. Ele foi chicoteado 5 vezes, e aquelas 39 chicotadas, né? Ou seja, olha só, dos judeus recebi 5 vezes os 39 açoites. 3 vezes fui flagelado. 1 vez apedrejado. 3 vezes eu naufraguei. Passei 1 dia e 1 noite sobre o abismo. Viagens a pé, muitas vezes, perigos dos rios, perigo dos salteadores, perigos dos meus irmãos de raça, perigo dos pagãos, perigos na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos, fadiga, sofrimento, vigílias frequentes, fome, sede, jejum, muitas vezes, frio e indigência, sem contar o resto. É um currículo que não dá inveja. Sem contar o resto. E esse homem é capaz de abrir a boca e dizer: alegrai-vos no Senhor. Pois é um currículo que não dá inveja. Mas é isso mesmo. Eu dizia assim que... Sim, pode falar. Enquanto você lia, eu me lembrava de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Eu costumo dizer que não gosto muito dela, não quero um florzinha com laranja, mas eu sempre lembro dela. Ela diz assim, soframos e não nos apeguemos ao sofrimento, né? Então, esse pensamento de Santa Teresa do Menino Jesus cai muito com essa passagem bíblica que você leu agora para falar de Paulo. Quantos sofrimentos! Um currículo aí enorme realmente, né? Mas o homem no final ainda diz, alegrem-se em Deus. Exatamente. Você lembra um pouco, por exemplo, os Atos dos Apóstolos? Ele entra na cidade, começa a falar de Jesus, começa a pregar o evangelho. O que é que acontece? Aqueles que estão lá rejeitam ele, prendem e açoitam. Ele leva uma surra. E o texto dos Atos dos Apóstolos vai dizer que ele ficou no chão como morto, de tanto apanhar. Aí algumas pessoas, alguns homens, o pegaram, levaram para fora da cidade, nas cidades eram muradas, jogaram ele fora da cidade, como morto, porque ele tinha apanhado muito, levou uma surra para valer. E de repente, passou um momento, diz os Atos dos Apóstolos, que ele consegue se levantar, bate a poeira. Ele vai para onde? Chorar, vai para casa, se lamentar, dizer que a sua vida é uma desgraça, dizer que não consegue ser feliz na vida. Não, ele entrou de novo na cidade e foi falar de Jesus de novo. E outra coisa importante, ele também não vai nutrir um sentimento de vingança. E a nossa humanidade limitada faz isso, né? Um homem que apanhou, ele podia muito bem agora olhar para todos que fizeram aquilo dali e dizer, eu vou me vingar de um por um, né? Então, para quem traz dentro de si a certeza viva da alegria que é Jesus Cristo, não vai ter espaço dentro de si para cultivar vingança para com os outros, né? E isso é muito claro, atualizando um pouco essa passagem bíblica para o que nós estamos vivendo hoje, né? Quantas e quantas pessoas talvez a gente quisesse assim se vingar hoje, a começar pelo querido presidente, desculpe o senhor, né? Mas a começar pelo querido presidente, né? Pelas coisas que está fazendo, o nosso governo que tantas vezes não está olhando para a gente fica assim dizendo, era bom que ele pegasse Covid-19 e morresse. Por pior que seja, nós não podemos fazer isso. Nós devemos utilizar a mesma força de Paulo, levantar, tirar a poeirinha do corpo, entrar novamente
e continuar com a nossa capacidade de transmitir a verdade. Se ele ou muitas outras pessoas esnobam dessa situação que nós estamos vivendo, não nos deixemos levar por este veneno, né, que é essa capacidade que a nossa fragilidade humana tem de desejar vingança para com aqueles que não pensam como nós, que não falam como nós, que não agem como nós, né? Então, tomemos esse exemplo de Paulo que você está dando aí, com tantos açoites, com tantas surras, jogados para fora dos muros da cidade, mas que simplesmente com dignidade de quem sabe o que ele é e para o que veio, e com a alegria de Jesus em si, simplesmente balançar a roupa, tirar a poeira e voltar para continuar a sua missão. Isso é importante, né? E aí, qual é a nossa missão hoje? Se não essa de dar continuidade àquilo que Paulo fez também, de proclamar nosso Senhor, de proclamar as coisas boas de nosso Senhor e dos seus apóstolos, né? De poder dizer ao mundo, gente, olhemos para frente. Vamos ter no coração a certeza de que Jesus, nosso Senhor, nos dá forças para enfrentar toda essa realidade, né? Tiremos a poeira, como diz os nossos artistas brasileiros, né? Balancemos a peruca e vamos embora. e aí deixar acontecer, né, aquilo que nós estamos precisando nesse momento. Deixar que a alegria de Deus caia em mim, cale no meu coração de tal forma que as dificuldades elas não vão de maneira alguma me deter e nem tão pouco fazer com que eu possa desejar o mal. Isso não é cristão. Exatamente. E assim, e eu digo que o problema não é ter problema. O problema é o que se faz com o problema. O problema é o que se faz com ele. Porque, por exemplo, problema sempre teremos. Então, o problema não é ter problema, não é que o problema aconteça na nossa vida, é o que a gente faz com ele, como a gente lida com o problema, como a gente reage a tudo isso, não é? Como a gente reage à pandemia, como a gente reage no momento da dor, né? Então, é uma coisa que eu tenho falado. Hã? Estão perguntando aqui, cadê a peruca, Padre? Mas então, eu digo isso, o problema não é ter problema, mas o que a gente faz com o problema. E assim, talvez alguém hoje diga o seguinte, pessoal, a gente não está aqui menosprezando a tristeza de ninguém, o problema de ninguém, o sofrimento de ninguém, não. A gente respeita muito a dor de cada um, a gente respeita muito o sofrimento de cada um, a gente respeita muito. Por exemplo, tem muita gente hoje, a gente sabe, conhecidos nossos, tem muita gente hoje de luto. Isso. Então, por exemplo, alguém hoje que está de luto poderia nos perguntar, padres, então, hoje eu perdi um ente querido. Como ter esta alegria? Como ter essa alegria? E aquilo que eu dizia anteriormente, a alegria não significa que a gente vai estar mostrando os dentes 24 horas por dia, não. Como então, padre, no momento do luto, dar esta alegria? Ora, se a gente já viu aqui que a alegria vem a nós pelo encontro com o ressuscitado, neste momento de luto, qual vai ser a sua alegria? A sua alegria é você fazer experiência com o ressuscitado e naquela experiência com Jesus, naquele encontro pessoal com Jesus, nele você vai encontrar a força, nele você vai encontrar o consolo, o conforto, nele você vai conseguir viver e superar o luto. Ou seja, a sua alegria ali, na hora do luto, qual será? Será receber os cuidados de Jesus. Porque o Senhor vai cuidar de você naquele momento de luto.
Por isso que nem o luto rouba a nossa alegria. Por quê? Porque Jesus está presente. E se for preciso Jesus chorar conosco, ele chora. Mas ele está presente. Ele está presente. Ele chora. E nós temos experiência comprovada disso na palavra de Deus, como ele chorou por Lázaro, né? Então, realmente Jesus chora. E você falando tudo isso, me vem à mente um outro santo, né? Thomas Moros, conhecido como apóstolo do bom humor. Imagina aí um santo conhecido como o apóstolo do bom humor. Legal, né? Legal. Então, conta a história que ele foi alegre até no momento em que levaram ele para ser decapitado, né? E lá naquele momento ele disse: tudo o que ele quer, ou seja, Deus, tudo o que ele quer, por pior que pareça, é na realidade o melhor, né? É uma frase parece que meio complicada, mas é a mais pura verdade. Tudo o que ele quer, por pior que pareça, é na realidade o melhor. O problema, eu acredito, é que nós não conseguimos ultrapassar o nosso limite de compreensão daquilo que é a vontade de Deus, né? Isso acontece, por exemplo, com o luto, como você falou agora. Nós não conseguimos. Nós não nascemos para o sofrimento, nós não nascemos para as perdas, nós não nascemos para os momentos difíceis, não nascemos para isso. Nós nascemos para ser pessoas vencedoras, porém não com aquele conceito de que vencer é encontrar Deus, mas com aquele conceito de que vencer é ser alguém na vida. E quanto mais você for alguém, quanto ter alguma coisa, aos olhos do mundo, você é uma pessoa brava, né? Então a gente cresce, tem que estudar, a gente tem que se esforçar para tirar nota boa, a gente tem que se formar numa faculdade, a gente tem que, na profissão que escolheu, ser o melhor, mesmo que a gente tenha tantas vezes de pisar o nosso colega de profissão, né? Então, nós fomos educados para isso, fomos educados para crescer na vida, e não fomos educados para entender o que é que está depois das realidades difíceis, né? Então, Thomas Moros vem dizer isso, tudo o que ele quer, Deus, por pior que pareça, é na realidade o melhor. Gente, quando nós conseguimos fazer isso, nós caímos na graça de Deus. Nós conseguimos agora entender que as situações, elas não podem nos paralisar, elas não têm a capacidade letárgica de nos fazer agora parar sem saber o que fazer. Não. O que é que eu posso entender que tenha depois desta situação, né? Então, vamos pedir a Deus o dom dessa sabedoria, né? De realmente poder entender o tempo presente, mas não paralisar diante das dificuldades, para poder esperar com confiança e alegria, né? O que nosso Senhor tem a nos revelar depois de tudo isso. Eu também eu diria que a gente precisa pedir a graça a Deus da maturidade espiritual, da maturidade da fé, porque a gente só consegue lidar de uma forma correta com o problema, com a dor, com o sofrimento, com o luto, quando a gente tem também essa maturidade espiritual, quando a gente tem também essa maturidade na fé. Por isso que a gente precisa sempre ter em mente e compreender isso, que nós temos que crescer na fé. Isso vai depender da nossa comunhão com Deus, da leitura orante da palavra, da vida de oração. Enfim, a gente precisa, meu povo, crescer. A gente precisa amadurecer na fé. São Pedro, né, diz, crescei na graça e no conhecimento. A gente precisa crescer sempre. Crescer sempre. Não nos acomodemos daquele jeitinho que a gente vive a nossa fé. Não, a gente precisa crescer cada vez mais. Né? Cada vez mais. Agora, Padre Fábio, a gente já está quase chegando no final da nossa live, né? Falta aí mais ou menos 5 minutos, mas assim, eu quero citar
Só mais um texto, eu não vou ler, eu vou só citar, que é um texto também profundo e é um texto chave também. E acredito que vai falar muito para aqueles que têm ansiedade, que têm depressão, que estão desanimados, que é aquela passagem de Neemias. Neemias 8:10. É aquela frase que muita gente até já sabe decorar. Quando ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Até eu coloquei a música no início aqui, que falava sobre isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Só para a gente compreender um pouco, para que todos aqui que estão acompanhando compreendam. Esse livro de Neemias, qual é o contexto histórico? Só rapidamente. O povo estava voltando do exílio da Babilônia. Meu povo, o povo de Israel, ele tinha sido escravizado. O rei Nabucodonosor invade Jerusalém, quebra tudo, leva todo o povo para Babilônia, um território pagão. E lá na Babilônia, território pagão, esse povo vive como escravo, é escravizado por quase 50 anos. Por quase 50 anos. Muito sofrimento aquele povo viveu. Nós estamos aí há 3 meses da pandemia. Aquele povo sofreu quase 50 anos. Gerações se perderam. Mas, enfim, o povo sofreu muito. E ainda mais, nós ainda temos a graça de fazermos live falando sobre fé, de rezarmos juntos todos os dias. Aquele povo era proibido até de rezar. O povo foi proibido de viver a sua fé no exílio da Babilônia. Mas no contexto desse livro de Neemias, o povo estava saindo. E o povo precisava reconstruir toda a sua história. E eu acho que isso aqui diz muito nesse tempo que nós estamos vivendo. O povo precisava se refazer, reconstruir a sua história. O povo estava sofrido, o povo estava abatido, o povo estava voltando para Jerusalém. Em Jerusalém, o templo tinha sido destruído, o povo tinha que restaurar o templo, refazer o templo. E não somente o templo, mas a própria vida. Ou seja, o povo estava vivendo um tempo difícil. E vem esse texto e vem dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. E aquele povo se alegra. Quando foi proclamado o livro da lei, a palavra de Deus para aquele povo, diz o texto bíblico que aquele povo se prostrou. E o povo caiu aos prantos, não de tristeza, mas de alegria de ouvir a palavra de Deus. Interessante que nesse texto bíblico, nos mostra que existe uma ligação entre alegria e força. Alegria e força. Ou seja, se a gente for fazer um resumão aqui rapidamente de todas essas passagens que a gente viu, a gente vai compreender que a nossa alegria vem de Jesus e nós precisamos estar em comunhão com Ele e teremos alegria. E se teremos a alegria, teremos a força. A alegria do Senhor é a nossa força. E aqui eu deixo uma mensagem para todas essas pessoas, todos vocês que estão de luto, vocês que estão com ansiedade, vocês que estão com depressão. A gente sabe que não é um momento fácil. Ninguém nem eu, nem o Padre Fábio, nós estamos dizendo que é fácil. Não. O sofrimento a gente sofre mesmo e sofre para valer. No entanto, em meio a esse sofrimento, a gente pode fazer a experiência com o ressuscitado e dele termos a força, que é esta alegria que vem dele, que nos faz levantar, que nos faz tomar a decisão de refazermos a nossa história, a nossa vida, de caminharmos firmes na fé. Daí pode brotar, da situação que você está vivendo, pode brotar a alegria que vem de Deus. Então, Padre Fábio, assim, as suas considerações finais aí, as suas últimas palavras, já caí aqui, né? Antes de terminar, quero dizer em latim para o senhor, arrasoribus. O senhor Gostou? Okay. Mas eu quero concluir aqui também com o Papa Francisco, né, no documento Gaudete et Exsulta. E eu estava com ele aqui também, ó. Olha aí que coisa boa, sintonia, né? E é justamente alegrai-vos e exultai é o tema desse documento, né? E ele repete as palavras que Jesus falou lá no Sermão da Montanha, quando o autor bíblico incita as pessoas a buscar o caminho de santidade.
né? Então, 30 segundos, vai cair. oh, tá bom, então vamos ficar por aqui. Abraço forte, Padre Rodrigo. Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você. Talvez essa seja a primeira de algumas outras que possam vir. Se Deus quiser. É Alegremente. verdade. Beijo no teu coração. Um abraço a todas as pessoas que participaram conosco, que deixaram suas mensagens. Nós não lemos, mas